Aula número 2 do nosso grupo de estudo de perguntas e respostas comentado. Você quer passar na prova teórica do Detran? Então, instrutor Cardoso aqui para te ajudar a ter o maior índice de aproveitamento na prova do Detran e passar com sabedoria, passar com facilidade. Você tem dificuldade na prova teórica, na hora de fazer, cai nas pegadinhas lá da prova do Detran? Pois bem, eu separei algumas perguntas e respostas, vou comentá-las aqui junto com você e vou deixar aqui na descrição, ó, aqui embaixo, você consegue colocar cada pergunta que você quiser. Ou seja, aqui na descrição vai estar o número da questão e a pergunta. E você pode ficar à vontade e pular para qual pergunta você assim desejar. Ok? Sabendo que se você quiser ficar e assistir o vídeo até o final, o aproveitamento vai ser ao máximo aqui dessa perguntas e respostas aqui comentada. Ok? Então, bora lá que a gente vamos dar início. As motocicletas em movimento são difíceis de ser percebidas no trânsito pelo motorista. Portanto, um comportamento considerado inadequado por parte do condutor do veículo é... Aqui fala assim, letra A. Sinalizar com antecedência a sua intenção de mudar de faixa, além de olhar nos espelhos retrovisores. A letra B diz assim, observar constantemente a presença de motos, utilizando os espelhos retrovisores internos e externos. Letra C, prestar atenção ao ruído do motor ou à luz do farol das motos antes de mudar de faixa de direção na via. Ou a letra D, que fala mudar bruscamente de faixa sem utilização da seta. Afinal, a preferência é sempre dos carros. Bom, pois bem, quando a gente se depara com uma pergunta dessa até um tanto comprida, o que acontece? É muito importante que o aluno ele tente ler pelo menos a segunda vez a pergunta, de forma com que ele entenda o que ele está lendo. Bom, aqui ele fala assim, as motocicletas em movimentos são difíceis, vou pegar aqui o marca-texto, são difíceis de ser percebidas no trânsito. Quando ele fala assim que são difíceis de ser percebidas no trânsito, é devidamente pelo tamanho, correto? No trânsito pelos motoristas, ou seja, os carros andando ali, realmente, a moto quando você menos espera aparece do nada. Portanto, a pergunta diz assim, portanto, um comportamento considerado, aí vem a pegadinha, gente, considerado inadequado, inadequado. Então, aqui nós já podemos conceituar o seguinte, essa palavrinha aqui, inadequado, é o X da questão. Ou seja, errado, o que é considerado errado por parte do condutor do veículo é o que? Mudar, diante das perguntas, das respostas que nós já lemos, é a letra D. É errado mudar bruscamente de faixa sem utilizar a seta. Afinal, a preferência é sempre do veículo, ou seja, esse comportamento é errado. É isso que a pergunta quer saber. Então, no caso aqui, a correta é a letra D. Ok? Por quê? Sinalizar com antecedência a sua intenção de mudar de faixa, além de olhar a letra A. Sinalizar com antecedência a sua intenção de mudar de faixa, além de olhar os espelhos retrovisores, é correto fazer. Então, não é ela. Por que não é ela? Porque a pergunta quer saber o que é
errado, o que é inadequado, entendeu? Então, a letra B, você pode reparar que as três são coisas certas a se fazer no trânsito. Letra B, observar constantemente a presença de motos utilizando espelhos retrovisores. Isso é correto fazer, mas a pergunta não quer ela. E a letra C, prestar atenção ao ruído do motor e à luz do farol das motos antes de mudar de faixa. É exatamente o que o motorista tem que fazer também. É correto, mas não é ela. Ok? Então, bora aqui para a próxima. Na condução de um veículo, qual o procedimento correto do motorista, além de demonstrar respeito aos demais usuários da via? Vamos lá. Letra A. Estacionar sobre o passeio, porém, preocupando-se em deixar espaço para o trânsito de pedestres. Letra B. Sinalizar com antecedência todas as manobras que for realizar. Letra C. Acionar as luzes de emergência, que é o pisca-alerta, sempre que necessitar parar em fila dupla. E letra D. Buzinar sempre que perceber um pedestre tentando efetuar a travessia. Bom, voltando na pergunta, que é o que eu sempre falo, o macete é sempre você ler já entendendo e dar uma breve repassada. Na condução de um veículo, qual o procedimento correto do motorista? Ó, já fala aqui, ó, qual o procedimento correto do motorista. Aqui eu já consigo saber o teor da resposta o que eu vou responder, né? Então, vamos lá. Estacionar sobre o passeio, esquece, isso não é correto. Então, já tira aqui, ó, já era. Não é correto. A letra B, sinalizar com antecedência todas as manobras que for realizar, ó, aparentemente é a correta, certo? Mas tem mais duas. Acionar a luz de pisca-alerta, isso aqui não se faz. É errado, não pode. E ainda mais em fila dupla. Aqui, ó, como é que funciona? Não tem como, né? Esquece também. Essa aqui é errado. Buzinar sempre que perceber um pedestre tentando efetuar uma travessia. Ou seja, o pedestre tem a preferência. Porém, se vai buzinar para ele, não tem lógica nisso, né? Então, a resposta correta, que é o que a pergunta quer, é a letra B, ok? Então, bora lá para a próxima. Um condutor reinicia uma etapa de sua viagem em uma rodovia após ingerir uma refeição pesada, em um dia ensolarado e quente. O excesso de comida, o calor e a monotonia da viagem pode gerar algumas condições adversas relacionadas ao condutor e contribuir para um acidente. Entre essas condições, encontra-se, ok? Letra A, o sono. Letra B, a euforia. Letra C, a fadiga. Ou letra D, a preocupação? Bom, questão meio que de lógica, né? Por quê? Aqui ele já fala que um condutor, ele está, como assim, se ele reiniciou porque ele já estava viajando. Então ele parou para, segundo a pergunta aqui, ele parou para almoçar e depois saiu do almoço, reiniciou a viagem, correto? Se ele comeu, se ele almoçou, então vem aquela velha frase, né? Depois do almoço dá o quê? Dá sono na gente. Então, ó, a letra, no caso, a resposta correta seria aqui o sono. Não é euforia, não é fadiga e não é preocupação, ok? Também essa aqui simples, fácil de entender. Vamos embora lá para a próxima. O condutor que dirige com segurança é aquele que reconhece antecipadamente as situações de perigo e age como? Contrariando as normas de trânsito no intuito de chegar rapidamente ao seu destino, dirigindo com imprudência. Letra B. Pressionando os outros condutores que estão próximos no intuito de preservar acidente. Letra C. No intuito de preservar a si
os acompanhantes e o veículo e outros usuários da vias. E a letra D, ela fala que é com manobras arriscadas, pondo em risco outras pessoas no intuito de preservar de acidentes. Então, o condutor que dirige aqui, deixa eu pegar aqui o marca-texto, o condutor que dirige com segurança, já fala aqui, segurança, de todas essas que nós falamos, a que mais dá a entender é aquele que, quando ele está no intuito de preservar a si, os acompanhantes do veículo e os outros usuários da via, correto? Então, contrariando as normas de trânsito, esquece, né? Não dá, tá errado. Pressionando os outros condutores, também tá errado. E a letra D é que ela fala com manobras arriscadas, também não. Desde que a pergunta tá pedindo com segurança, ok? Então, bora lá para a próxima. A sinalização vertical é classificada de acordo com a sua função, compreendendo os seguintes tipos. Letra A, regulamentação, gesto do agente e gesto de condutores. Letra B, regulamentação, advertência e indicação. Letra C, placas e proibição, marcas de solo e apito do agente. Ou a letra D, placas, marcas de solo e dispositivo luminoso. Bom, primeiro de tudo, precisamos saber quais são a sinalização vertical, senão a gente não consegue responder. Sinalização, existe aquela sinalização vertical e a horizontal, tá lá na apostila, tá, de primeira habilitação. A sinalização vertical, para a gente saber o que está pedindo aqui, deixa eu pegar aqui, essa sinalização aqui, sinalização vertical, vamos dizer assim, é aquelas que tem no postinho com a placa na rua, que fica de pé, correto? Então, sabendo que a sinalização vertical são aquelas, daí vamos para o próximo passo. Essa sinalização ela é classificada de acordo com a função, compreendendo os seguintes tipos. Bom, regulamentação, regulamentação, beleza. Aí vem o próximo, gestos do agente, esquece. Gestos de condutores, também esquece. Então, já não é a letra A. A letra B, ela fala de regulamentação, ok. Advertência, ok, porque tem aquelas placas, né? Advertência, aquela amarela e preta, e regulamentação, a vermelha e branca, tá? São essas cores. E indicação, que é aquelas placas que sinaliza para o condutor, que indica o local, correto? Então, a letra B, por enquanto, está sendo a que é mais certa, tá? Já sei que ela porque pela regra de sinalização vertical e os tipos dela, e bateu certinho. Mas nada impede de você ler a C e a D, ok? Sempre pensa nisso, não sai respondendo no automático. Essa aí já vai. Bom, por mais que você já sabe que é ela, mas dá uma lida nas próximas, né? Então ela fala que placas de proibições, marcas de solo e apito da agente, né? Tudo errado, já sabemos que não é. E placas, marcas de solo e dispositivo luminoso, também não é. Então aqui realmente é a letra B, ok? Regulamentação, advertência e indicação, ok? Bora lá para a próxima. O conjunto de embreagem fica situado no sistema de transmissão e está localizado entre, letra A, o motor e os eixos. A letra B, ela fala que está localizado no diferencial e os eixos do veículo. A letra C, ela fala que está localizado nos semi-eixos e a caixa de transmissão. Cuidado lá, gente.
Cuidado lá. Isso aqui é a matéria de mecânica, mecânica básica, onde você precisa saber pelo menos a posição das peças no veículo. E a letra D, ela fala assim: o volante do motor e a caixa de mudança de marcha. Bom, o motor e os eixos já sabemos que não é, porque a transmissão fica um pouco ali mais para trás, tá? O diferencial, essa aqui não é, o diferencial e os eixos, tá? O diferencial, geralmente carro que tem tração na parte traseira, ele tem lá o diferencial, ok? Então, também não é, tá ok? Então, esse é o diferencial, porém, não é o que a pergunta está pedindo aqui. Depois tem a letra C, que fala que é os semi-eixos e caixa de transmissão. Então, se ele já está perguntando, repara você, que se ele já está perguntando aonde fica o conjunto de embreagem, que fica situado no sistema de transmissão, quer dizer que caixa de transmissão não é, porque já está falando aqui, ok? Então você não pode cair nessa bobeira. Bom, não é também. A letra D fala assim: o volante do motor e a caixa de mudança, que é o volante do motor, que é uma peça redonda, fica a embreagem, através da embreagem fica a caixa de mudança, onde vai sincronizar todo o limite ali do pedal de embreagem dentro do carro. Quando você pisa, ela abre. Quando você solta o pedal, ela vai fechar. E assim vai fazer o carro andar. Então, resposta correta, letra D. E o conjunto de embreagem fica entre o volante do motor, não confunda com o volante lá dentro do carro, ok? Não é o volante dentro do carro, e sim o nome da peça que se dá a que está lá no motor, lá na parte traseira do motor do carro. Então, é o volante do motor e a caixa de mudança, que é a caixa de mudança de marchas, ok? Então, bora lá para a próxima. Atos de imperícia de condutores são ocasionados por desobediência à sinalização, letra A. A letra B, ela fala falta de habilidade. A letra C, ela fala dirigir sob efeito de álcool. E a letra D, ela fala dirigir com sono. Vamos lá. O que é atos de imperícia? Primeiro precisamos saber essa palavrinha aqui, ó, imperícia. Sabendo o que essa palavra significa, 50% da pergunta já vamos ter a resposta. Bom, a imperícia é quando, vamos dizer assim, um exemplo básico. É quando você não sabe de algo. Você não consegue ainda fazer aquilo. Ou seja, um aluno, quando ele está aprendendo a dirigir, ele não tem. Ou seja, ele tem imperícia. Ou seja, ele ainda não sabe, mas ele vai aprender. Ok? Então, é mais ou menos isso que é o que corresponde à imperícia nesse caso. Tá? Então, imperícia de condutores é relacionada à desobediência e sinalização? Não, tem nada a ver. Não tem nada a ver com sinalização. Tá? Falta de habilidade, a letra B, ela fala assim, falta de habilidade, ó, o que acabamos de falar, né? Quando o aluno ele está aprendendo a dirigir, ele não tem habilidade. Ou seja, ele não sabe ainda. Então, a imperícia quer dizer falta de habilidade. Ok? Então, atos de imperícia de condutores são ocasionados por falta de habilidade. Certo? A letra C, ela fala dirigir sob efeito de álcool, também não tem nada a ver. E dirigir com sono também é condições adversas com sono, mas não é o que a pergunta quer saber aqui. Ok? Então, vamos lá. Próxima. A distância percorrida no momento em que o freio
é acionado até a parada total do veículo é chamada de... Bom, essa pergunta aqui, até ela é um pouco confusa, porque na apostila ela fala as reações que tem, né? Reação de distância, reação de frenagem, de parada, né? E essa pergunta é uma delas. Então, vamos lá. A distância percorrida no momento em que o freio é acionado até a parada total do veículo é chamada do quê? Letra A, distância de reação. Letra B, distância de percepção. Letra C, distância de segmento. Ou letra D, que é a distância de frenagem. Bom, se a gente pegar no cantinho aqui da pergunta, distância percorrida no momento em que o freio é acionado até a parada total aqui do veículo. Parada do total. Então você, a partir daquele momento que você toca no pedal do freio e freia o carro, até o momento que o carro para, chama distância de frenagem, ok? Então essa é a distância, que o carro vai demorar freando até com que ele pare, ok? Então vamos lá, muita atenção nessa pergunta, hein? Então aqui qual que é? É a letra D, é essa daqui, ó, distância de frenagem. Não é distância de reação. A distância, só para complementar, a distância de reação é quando você está dirigindo o seu veículo e aí ao momento em que você vê o acidente ou vê algum obstáculo na pista, seja ele qual for, viu o obstáculo, até você pensar, tirar o seu pé do acelerador e levar no pedal do freio, é a sua reação. Então, essa é a distância de reação, que não é o caso aqui, ok? Então, não é essa, não é essa e não é essa, ok? Bora lá, mais uma pergunta. Indique a alternativa que contém uma atitude indevida do condutor que desvia sua atenção ao dirigir. Letra A, prestar atenção às luzes do painel do veículo. Letra B, manter as duas mãos ao volante. Letra C, falar e digitar mensagens ao celular. Letra D, observar atentamente os espelhos retrovisores. Bom, vamos voltar um pouquinho aqui na pergunta. Indique a alternativa que contém uma atitude o quê? Aqui, ó, indevida. Aí tá a dica. Bom, a pegadinha ela tá aí para fazer com que você escorregue na pergunta. Se você não lê direito, você já vai respondendo logo a primeira aqui, ó. Letra A, prestar atenção na luz do painel. Ah, isso é certo, já vou lá, vou responder. Só que a pergunta não quer isso. Tanto é que tem 3 perguntas aqui que tem que ser feito para dirigir, e uma delas é errada. Então, ó, letra A, prestar atenção às luzes do painel, ou seja, isso é certo fazer, mas a pergunta não quer isso. Então, nesse momento, ela está errada. Letra B, manter as duas mãos no volante, isto é correto fazer, porém, nesse momento, não é a certa. Letra C, falar e digitar mensagens ao telefone celular. Isso é errado fazer, porém, é isso que a pergunta quer. E a letra D, observar atentamente os espelhos retrovisores. Isto é certo fazer, porém, não é o momento que ela quer aqui, que a pergunta quer. Ok? Então, é só ter um pouquinho de atenção na pergunta que você consegue responder numa boa. Mais uma pergunta aqui. Em vias com velocidade máxima de 60 km por hora, qual a distância mínima para iniciar a sinalização de acidente
ocorrido à noite em pista molhada ou com neblina. Aí a letra A fala que é 80 metros o veículo, ou aproximadamente 80 passos, 120 metros ou aproximadamente 120 passos. A letra C, 40 metros do veículo, ou aproximadamente 40 passos. E a letra D, 60 metros do veículo, ou aproximadamente 60 passos. Bom, aqui nós temos que ver o seguinte: existe duas situações. Existe aquela quando acontece um acidente de dia, em pista boa, e aqui como a pergunta está falando, né? Ó, acidente que ocorreu à noite em pista molhada ou com neblina. Bom, quando acontece esse tipo de acidente em pista de noite, pista molhada ou com neblina, simplesmente nós vamos dobrar a velocidade da via. Como a velocidade da via, no exemplo aqui na pergunta, a velocidade máxima aqui é 60 km por hora, acabou o problema. 60, 120. Pronto, qual que é a pergunta aqui? Que tem a resposta em 120, é a letra B. Ó, 120 metros do veículo, aproximadamente 120 passos. É a resposta correta aqui. E fim de papo. Bom, mas dando uma olhadinha aqui nas outras, porém, é uma pergunta muito fácil de se entender. A primeira 80, né, que está falando aqui, 80 metros, não é. 40 metros é a letra C, também não é. E a letra D, que é 60 metros. Porém, é aquilo. Quando não é noite, pista molhada ou com neblina, essa velocidade máxima de 60, a D seria aqui a possivelmente correta. Ok? Porém, não é o que está acontecendo aqui nesse momento. Bom, espero que eu tenha ajudado alguém aí com essas perguntas e respostas comentadas. E garanto para você que você estudando com um pouco mais de clareza, entendendo mais as perguntas, com essas dicas e macetes, naquelas perguntas compridas onde você analisa o ponto, foco principal, o que a pergunta quer, isso vai te ajudar bastante. Lá nas 30 perguntinhas que tem no Detran para ser respondida, vai ser muito fácil passar daquelas das 21, né? Que é o mínimo para ser aprovado, ok? Então, espero que vocês gostem do conteúdo. Curte, comenta, e se tiver alguma dúvida ou alguma pergunta em questão, vamos lá, conta aí, deixa nos comentários. E é isso aí, Instrutor Cardoso fica por aqui e deseja felicidade aí a todos vocês aí. Um abraço, até mais.